você vai ouvir neste podcast. Mas o som é muito chato porque é um arremedo de Coldplay. E aí eles canonizaram isso e música cristã virou aquilo, entendeu? Então tudo quanto é música que você ouve no Brasil e no mundo. Eu até captaram agora uns negócios de Martin, a música gospel de Martin é assim também, meu. Eu não gosto tanto dos Beatles, cara. As bandas novas, a turma nova curte um outro formato de rock, né? Que veio do rock. Legião Urbana, essa culpa não é minha. E vem logo em seguida U2, que é o Legião Urbana Internacional. Caraca, mano, você não Olha a fala cara do Zé! Olha a cara do Zé! Nossa, mano. Estamos de volta com convidados especiais. Olha aqui, talvez à minha direita, talvez à minha esquerda, está Edu Molina na sua quarentena. E aí, Edu? Com seus brinquedinhos aí atrás, é? Os brinquedinhos que ninguém brinca, ninguém bota a mão nisso aqui. Hoje nosso podcast vai falar sobre o dia do rock, o rock and roll e os malefícios e o comunismo que trouxe ao nosso planeta. Então... Qual é a sua frase que você vai dizer vai fazer essa pergunta para o nosso podcast nessa edição, meu amigo? Cara, nós vamos ver se realmente, né, o rock ele é político. Vamos ver se ele é de fato política ou não. Então já tem a escola sem partido, nós vamos fazer o rock sem partido também? Rock sem partido. Aqui com a gente também tem Renatão, que geralmente só edita, mas é produtor, como diria o Faustão, é músico, é vocalista, é baterista e é chatista. Renatão, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui nesse podcast? Eu tô só com essas feras aí, bicho. Aqui quem sabe faz ao vivo. E o principal nome desse podcast, a gente só inventou essa desculpa do rock pra chamar esse cara. Esse cara que o nariz sempre chega impedido. Esse cara que não pode gravar fora do Brasil porque não tem mundial. Zé Bruno! Fala, galera. Olha, assim como vocês têm cenário atrás de vocês, você pode ver que atrás de mim é um conjunto vazio, é uma tela em branca, eu não tenho nada a acrescentar. Não sei se boa tarde, bom dia, boa noite, Edu, Renato, Marcão, prazer estar com vocês. É isso aí, tudo depois da vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. Então a gente teve semana passada, ou depende do dia que você está vendo isso, há 10 anos atrás, o dia do rock. Depende de quando você viu isso. E o rock, cara, o que o rock fez na tua vida, Zé? Eu queria começar com você falando sobre o seu primeiro contato com o rock. Quando você falou, cara, isso aí me encantou, cara. Cara, eu não sei se foi um dia que eu percebi o estilo, mas a primeira vez que eu ouvi uma música e que eu me lembro na minha vida, que deve ter sido em 71 ou 72, eu tinha 5 ou 6 anos de idade, num clube, tocando no alto-falante, e eu percebi isso aqui é uma música. Era My Sweet Lord, de George Harrison. Os Beatles tinham acabado de separar. Então foi a primeira coisa que pelo menos eu consegui distinguir, que passou pelos meus tímpanos e chegou ao meu cérebro e aterrissou no meu coração. Aleluia! Gente, que epifania, hein, meu? Isso é um rockfania. Rockfania. Que tomou, encarnou, e aí... Mas aí os anos 70 foi a época da minha adolescência e iniciou a juventude nos anos 80. Eu sou de 66, né? Então em 76 eu tinha 10 anos.
Em 80 eu tinha 14. E eu passei ouvindo isso, Beatles, Stones, The Who, Deep Purple, que eu gostava mais do que o Led Zeppelin e mais do que o Black Sabbath. Eu gostava do Deep Purple, AC/DC, aí veio a onda dos progressivos, né? Yes, Jethro Tull, Gentle Giant, e aí por aí afora, vai um monte de coisa. Ô Zé, qual foi a primeira música que você aprendeu na guitarra? Foi aquela lá que todo mundo faz? Qual que é essa música, Renatão, mesmo? A primeira música que eu me lembro assim, que eu tô aprendendo a tocar violão, daí meu pai comprou uma guitarra, é a música Here's to Words Heaven. of Love. A música Words of Love foi gravada pelos Beatles, mas ela, se eu não me engano, era de Buddy Holly, que é dos anos 50. E eles gravaram, eu acho que é do Buddy Holly. E como ela é muito simples, são 3 acordes lá, Ré e Mi, e tem um dedilhado assim, foi a primeira vez que eu toquei, falei, nossa, aqui é um... E eu tirei a música, e era uma música, obviamente, dos Beatles, acho que do álbum With the Beatles, ou For Caraca, Sale. então você gosta de Beatles? Se eu soubesse, eu teria te chamado para o especial. Eu imaginei que você não soubesse, e eu inclusive orei por isso. Eu pedi a Deus que não permitisse que o seu pescoço fosse degolado por uma linha de pipa, por exemplo, na rua. Caraca, mano. Que Deus te mantivesse, porque você não me convidou para participar da Glocal dos Beatles. Eu vou ouvir isso pro resto da vida. Ô, Renato, qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar? Você lembra, mano? É que eu toco bateria, que não é instrumento, né? Então, bateria na real pode ser qualquer coisa, né? Pode tocar qualquer coisa, é uma música. Foi pam pararara, pam pam. Na real, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu comecei a estudar violão, mas não deu jeito, né? Não consegui aprender nada, depois eu passei por bateria. Aí era tipo um conservatório, com aquelas paradas meio clássicas, bem zoadas mesmo, nem lembro. Eu com 15 anos ganhei um saxofone do meu pai, porque eu sei lá, você imagina, velho. Eu ganhei um saxofone do meu pai. O mais legal foi eu abrir e não saber nem montar. Claro, tocar. Aí eu tinha que vir de Arujá pra São Paulo, lá no Pedra Viva. Lembra do Pedra Viva, Zé? Opa, eu fazia o conserva... como é que chama? Fazia lá aulas lá, né? Isso aí. Mas daí tinha... É Boni que chama aquele negócio. Bona, nossa, mano, era muito chato, que eu fiz 3 anos daquilo lá, mas me deu uma base tremenda que só depois de alguns anos, quando eu peguei um cara que tocava piano assim de ouvido, ele falou, mas você sabe todas as escalas? Eu falei, sei. E era afinado em si bemol, o sax. Ele falou, então é só fazer as escalas, aqui você vai comigo, fica parando. E aí ele que me incentivou a voltar, e aí eu toquei por um tempo, mas nunca foi meu dom, não. Isso. Interessante, você começou com o instrumento de sopro e hoje enche a nossa paciência, tem a ver. Tem uma relação direta, faz né? Sentido, agora faz sentido. Caraca, foi uma revelação agora aí, meu. Ô Zé, eu tô merecendo, eu tô pegando no seu pé, merece mesmo. Agora, Edu, e você? História e música, por que isso, velho? Você tem um canal, né, que mistura isso, cara. Uma coisa tão chata como história e música, que é legal. Olha, cara, é por isso que eu uso a música, eu uso o rock pra dar aula, pra fazer o negócio ficar legal, porque senão ia ser realmente chato demais. Mas eu brinco, cara, que a minha mãe, ela não me colocava música de criança, assim, eu cresci ouvindo Elvis Presley, Creedence, Rolling Stones, então o rock, desde que eu nasci, cara, eu já uso isso daí. E aí depois, de repente, você tem aquela sacada. Eu falei, nossa, mano, dá pra dar aula com rock. E aí eu brinco com os meus alunos, né? Os caras falam, mas e quem não gosta de rock? Eu falo, problema seu, a aula é minha, você vai ouvir rock, ponto final. E aí funciona, cara. Tem tudo a ver, rock e história tem tudo a ver, cara. Tudo a ver, cara. Só ouvir Iron Maiden que você vai saber que rock e história tem tudo a ver. Pois é, só do Iron você tem 16 músicas que você consegue trabalhar com texto de história fácil, assim, cara. Foi agora na pandemia, se eu não me engano, ou entrevistando o Zé ou alguém aí, que me dei conta que Iron Maiden é a dama de ferro, velho. Porque
Foi você, não foi? Eu não tinha a mínima ideia. Eu falei, gênio! Nossa, cara. Você tá parecendo o Dinho Ouro Preto, que inventou o YouTube esses dias aí, né? Conta essa, Rê. Conta essa que faz parte da história do rock, o Dinho Ouro Preto inventando a internet em 2015. Perguntaram pra ele qual que seria a solução pra indústria fonográfica, o que ele tinha de ideia pra resolver o problema da venda de disco, não sei o quê. Ele descreveu o YouTube em 2015 como se fosse uma grande ideia. Esse é o Dinho Ouro Preto. Ô, Zé, qual é a sua... Eu sei que é difícil fazer isso, mas na sua vida, o top 3 de banda de rock pra você? Bom, a segunda eu acho que seria talvez o Queen. É que 3 é muito cruel, né? 3 é muito cruel. Demais. Talvez os Stones seriam. Acho que Beatles, Stones e Queen seriam. Mas pelo menos tem que ter umas 20 que estão quase todo mesmo nível, assim. Mas tem que colocar 3. Tem The Who, né? Tem o Yes. Meu Deus do céu, eu vou deixar o Yes de fora. Mas fica essas 3 aí. Você gostou do filme? Você gostou desse filme que eles brincaram se não tivesse o Beatles? Yesterday. Eu fui ver no cinema. Muito legal. Muito achei legal. bacaninha, né? É meio aquela historinha meio Sessão da manjada, tarde, mas legal, é divertido, né? Mas é legal, cara. Saudade é o teu passado, meu. O filme é legal pra caramba. Ô, Renatão, seu top 3. Caraca, acho que eu listei umas 20 bandas aqui, cara. Mas eu vou pelas... Ô, Rê, pode mastigar, não é podcast não, viu, cara? Tá tranquilo, eles vão entender tudo. Tranquilo, eu tô almoçando pipoca aqui. Mas vamos lá, eu listei aqui uma porrada de banda, mas acho que assim, mais eu lembro, que eu escuto desde criança, o Nevermind do Nirvana foi um disco que eu escutei, assim, até furar. E até hoje é um disco que eu escuto e eu falo, caraca, bicho, parece que foi gravado ontem. Foo Fighters é uma banda que eu gosto demais também. Vai, talvez... agora tá difícil, hein? Eu acho que Red Hot Chili Peppers. Edu? 3 sempre é difícil, né, cara? Mas eu, por uma influência direta, assim, da minha mãe, né? Os Stones faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. Então, os Stones tá ali. Ouço muito, né, por razões históricas, o Iron Maiden. E outra banda que eu gosto demais é o Metallica, né? Acho que essas 3, pra mim, são as que eu mais ouço. Mas tem Blind Guardian, Judas Priest, tem bandas assim que são fantásticas. E se for puxar antes, até mesmo de banda, né, cara? Um Elvis Presley, Chuck Berry, caras assim também fazem parte dessa construção toda, cara. Mas eu fico aí com Stones, Iron e Metallica. Show de bola. E a sua? Você é Maiara e Maraíza. Maiara e Maraíza. E tem mais? Vocês querem saber mesmo? Você vai ver aquela banda System Safadão? System Safadão? System Safadão. Eu tô nesse programa como âncora, velho. Pra afundar mesmo. Eu gosto de AC/DC. Eu acho que, pra mim, principalmente tem 2 músicas que eu amo deles e acho que é muito louco. Eu gosto de Foo Fighters e eu vou botar um brasileiro, porque vocês são muito gringão. Eu cresci ouvindo Cazuza. Não sei se é rock, mas eu acho que né? Sim. Mano, Cazuza pra mim, Cazuza, ele tinha atitude de rock que representava os anos 80, que eu acho que talvez o Zé o Zé, que é um pouco mais velho, eu sou o segundo mais velho aqui dessa turma, né? Então, assim, eu e o Zé, que somos os quarentões. Ô Zé, você já passou dos 40? Não, tô chegando. Ainda bem que o Zé falou agora há pouco que é de 66, né? Matemática não é a minha conta, é meu forte. Até eu que sou de humanas consegui fazer essa conta. Você não gosta de rock, não gosta de história, não gosta de matemática. Que raio que você faz na vida? Eu não faço nada, mano. Eu faço podcast, cara. E é pior porque é pastor na quarentena, que não tem trabalho, né? Fica aqui, ó. Fica aqui. Tá em casa, de boa, né? Por isso que eu comprei uma cadeirinha de gamer. Que vai investir na carreira, né? Investir na carreira pra ver se sai dessa vida.
Ô Zé, os anos 80 pro Brasil é o melhor ano do rock? Eu não sei, tem coisas assim muito legais. Que a gente vai falar? Paralamas, Titãs, Lulu Santos, Barão Vermelho, Ira. Os anos 80 tem assim um significado muito forte, né? Isso no rock, vamos dizer assim, popular, né? Porque você tem também você tem Angra, eu acho que são dos anos 80, que é uma banda de metal brasileira, Sepultura, Xamã. Tem uma galera do metal e do rock pesado no Brasil também que não é a minha praia, mas também surgiram. Mas como eu cresci ouvindo O Terço, Joelho de Porco, que mais? Mutantes, né? Eu ouvia rock brasileiro antes um pouco desses caras, né? Antes deles aparecerem, né? Tinha Made in Brasil, Casa das Máquinas, eu não ouvi muito. Então, quando chegou essa outra onda, que já era dos anos 80, por isso que eu curto mais, apesar de eu achar que a maior banda brasileira é o Paralamas e o maior compositor é o Lulu Santos, mas o Ira é a banda que eu mais gosto, o Titãs depois, pelo fato de serem mais parecido com aquilo que vinha da minha época. Mas eu acho que esse gosto tem muito a ver com a época que você vive, né? A trilha sonora dos seus dias de infância. Acho que você falar sobre quem era melhor, quem era pior, não existe isso, né? É uma coisa muito do seu coração, da sua vivência, né? Uma memória afetiva que a gente tem dessas coisas. Zé, deixa eu fazer uma pergunta aproveitando esse lance do rock nacional. O Frejá, eu vi uma entrevista dele há uns 2, 3 anos atrás, e o cara perguntou pra ele o que ele estava entendendo do percurso do rock nacional e das bandas atuais do rock, o que ele achava. E o Frejá deu uma risada e ele falou, cara, o rock nacional tá morrendo. Ele falou assim, eu não vejo nenhuma banda, né, surgindo com essa pegada rock and roll. Você enxerga isso também, cara? Como é que você enxerga o rock hoje aqui no Brasil? Eu acho que talvez no mundo, viu, Edu? É que, obviamente, o mercado da Europa e dos Estados Unidos são gigantescos, né? Tava no nosso documentário batendo papo com o Rick Bonadio, e ele que é um produtor de rock, né? Ele dizendo, o rock tá acabando, né? Eu acho que o rock ele vai se transformar em algo como é o blues hoje. Existe um mercado enorme americano, nas premiações, os festivais, mas não é uma coisa que você vai ouvir em todas as rádios e que vai pegar todo mundo, vai curtir. Talvez você vai conhecer uma ou outra. Talvez um pouco mais do que o blues, mas eu acho que o rock vai se reduzir a um gueto de gente que curte, mas com certeza ele não tá no mainstream, como já esteve, e hoje a coisa é muito múltipla, né? São muitas tendências, tudo muito misturado. Você já tem coisa eletrônica no meio de sertanejo misturado com MPB. Então os estilos eles estão se confundindo, se diluindo, né? Mas eu acho que ainda vou morrer curtindo rock, vai demorar bastante. Mas é óbvio que se você falar depois daquela geração, que bandas que surgiram, né, no Brasil. O Skank é um pouco depois dessa onda, dessa galera. Mas já não é uma banda de rock, mas eles têm bastante MPB mineira, que é muito legal, curto muito Skank, acho sensacional a banda, as letras também, mas depois você não tem mais, assim, de uma grande relevância, acho que não, porque também não faz parte da gente, né? Na minha época isso fazia parte do nosso bate-papo na rua, jogando bola, né? Os Guitar Heroes faziam parte da nossa cultura, né? Hoje já não, você pega um computador para você fazer uma batida. Talvez isso aconteça muito mais com o rap e o hip hop do que com o rock. Então acho que é uma tendência natural mesmo dele ir minguando. Mas acho que vai ficar sempre um gueto. É que a gente vê, né, os shows que normalmente esgotam em 2, 3 horas os ingressos, são sempre dessas bandas antigas, né? E os caras estão começando a morrer, então você já fica... Sandy Júnior. Caraca, mas rock pesado. Mas o Didu, eu acho também que esse purismo, ele tem várias áreas, mas o rock ele se transformou em
dezenas de coisas e ele tá muito mais forte do que antes, só que ele tá com outra cara, mano. Então, assim, ele vai ganhando formas, ele não vai ficar aquele rock é um bando de tiozão que tem dor nas costas que vai assistir. As bandas quase todas que foi falado aqui são bandas que já tem 30 anos, no mínimo, cara. Então, assim, as bandas novas, a turma nova curte um outro formato de rock, né? Que veio do rock. Não seria isso, Rê? Eu acho que tem a ver também com um lance muito de mercado, assim, né? A música hoje é um grande mercado. Eu acho que o rock, ele é um gênero que tem muita espontaneidade desde o começo, assim. E quando você tem que ganhar grana com isso e tem que fazer a coisa render, eu acho que essa espontaneidade toda, ela vai meio que desaparecendo. Tipo, o primeiro disco do Nirvana, os caras gastaram $550 pra produzir. E é um baita disco, sabe? Tipo, hoje em dia, pra você ter um baita disco, putz, é tanta gente envolvida, é tanto trabalho, tanta grana, que é um negócio, né? Tipo, é difícil você ter essa espontaneidade, e aí eu acho que o estilo vai mudando, né? Mas não tá voltando pras casas? Teoricamente, as coisas? Por exemplo, a gente gravando esse podcast, cada um da sua casa... Quando acabar a pandemia, pode sair não vai voltar. Não, Deus me livre. Não, mas sim, não tá aí nos estúdios. O Zé grava lá da casa dele agora as músicas lá e o baixista nem vem do interior mais, ele tá dispensando já o baixista do Resgate, então... Então, por isso que ninguém ouve. Eu acho que, tipo, lógico, a tecnologia hoje na música facilitou muita coisa. Mas, assim, pra você se tornar uma banda com assim, né, uma banda pop, tem muita dificuldade, não é assim tão fácil, né? Tipo, e antes parecia que as coisas eram mais espontâneas. Mas eu acho que o rock não é mais pop. Pô, mas já foi muito pop foi. No sentido de vender como Michael Jackson. Isso, mas não é mais. Não é mais. Se alguém faz um rock igual vocês falaram aí, não vende nada. Ou vende pouco. Só se for comparando com o mundo, né, Zé? Ou não? Se você pegar, eu não sei qual é a venda do... Vamos pegar aqui Imagine Dragons. Agora não tem venda, né? São os streams. Mas ganha bem, viu, cara? Eu tenho ouvido falar aí que os caras do Resgate ganham bem pra caramba do Spotify. Ganha muito. Experiência, xingamento, tenho ganhado muita coisa. Mas eu não sei quantos milhões de views tem uma música do Imagine Dragons ou do, sei lá, Alabama Shakers, que é muito legal, mas é difícil hoje, né? O que o Renato falou é verdade. Você também tem o mercado, ele cresce, ele vai engolindo o ser humano, né? Então você não se sustenta, o sustento está no mercado e você tem que fazer aquilo que os caras querem ouvir. Então, quando você se rompe com isso e diz, eu vou continuar o meu rock and roll, fica que nem a gente, assim, pouca gente gosta e não ganha dinheiro nenhum. Mas a gente, se bem que a gente não é mais um rock tão puro, a gente já tem algumas misturas, mas é um monte, o tempero a panela tem muito tempero, né? Tem essas coisas das tendências. Hoje, você vai pegar um moleque, vai ter que ir numa loja, comprar uma guitarra, comprar cabo, comprar pedal, conhecer um cara que é baterista pra fazer amizade, não pode brigar, conhecer um baixista que gosta do mesmo tipo de música. Ele pega o computador, baixa uma batida, cola um baixo pronto, coloca uma voz e ele monta sozinho, você entendeu? Na nossa época, não. A opção era você se agrupar, a coisa era comunitária. Mesmo no pop, você não tem mais bandas. Bandas estão desaparecendo, não só de rock. São cantores, os produtores produzem tudo e o cara sai. Ele monta uma banda para acompanhá-lo na estrada, mas ele não tem um relacionamento de grupo musical. Ontem meu filho falou, pai, vem conhecer o DJ Marshmello. E aí ele tá no YouTube Kids, e aí eu fui conhecer, o cara é um dos mais bombados do mundo, não, você precisa ver, ele tava naquele top lá do Rolling Stones, né, e é muito engraçado, ele tem a cabeça de Marshmello e é um DJ que fica remixando a música dos outros. É exatamente isso, é um negócio solitário aí que deve ganhar dinheiro pra caramba. Eu queria fazer um quadro aqui no meio, começando com o Edu,
A culpa não é minha. Viu, Zé? É um novo quadro aqui nosso. A Legal. culpa não é minha. É Essa uma banda... culpa não é minha. Essa culpa não é minha. É uma banda. Você tem que falar o nome de uma banda famosa e você vai falar por que você não gosta dela. Que essa culpa não é minha, dessa banda ser famosa, não. Eu não gosto, sei por que todo mundo gosta. Começando com você, Edu. Devia começar com o Zé, essa daí. Não, eu vou deixar o Zé por último. Eu tenho várias polêmicas. Ai, cara, a ideia é gerar polêmica, né, cara? Então, eu vou causar uma briga Ô, Edu, aqui agora. Edu, sem explicar, mano. Solta aí e deixa vou causar, você pegar não. fogo. Aqui é caos. Eu vou causar uma briga agora aqui, É cara. caos, é caos. Eu não gosto tanto dos Beatles, cara. Tá aí, tá? Eu comentei com a minha esposa. Eu falei, será que eu falo? Eu não acredito que você teve coragem. Você sabe que eu ia falar isso, mas falei, não vou fazer isso não, mano. Isso é muito sacanagem. Não, quando eu Eu gosto, com a- viu, Zé? Eu gosto. Cara, a minha esposa olhou pra mim e falou, você vai falar isso na cara do Zé Bruno? Eu falei, tem uma tela de computador na frente. Não fala assim daquela banda chata, mano. Pelo amor de Deus. Assim, ó, eu curto os Beatles até a Yoko entrar no negócio, cara. Depois você já acha que ficou Não, um saco, mano. Eu sou ao contrário de todo mundo. Eu gosto dos Beatles até as drogas entrarem. Depois que as drogas entrou, e como entrou em quase tudo, a parte psicodélica dos Beatles eu não curto muito, não. Mas por que você não gosta? Tenta dar um real motivo. A culpa cara, não é assim, sua. Dos Beatles ser famosos, a culpa não é sua. Eu gosto dos Beatles naquele começo de carreira, sabe? A pegada que eles tinham, a proposta que eles tinham. Mas depois ali, quando começou essa fase do John Lennon mais místico, mais, sei lá, cara, mais tântrico, psicodélico, eu acho que pra mim ali já quebrou um pouco do encanto que tinha. A partir dali eu já não gosto e acho que foi muito barulho pra pouca coisa. Tipo, Nossa senhora. não, é a minha visão. Eu gosto daquele começo, acho legal, acho importante a representação que eles Vou têm. tirar. Vou multar, ô Zé, vou multar, porque senão você é mais importante aqui no pod que o Edu aqui. Pô, pelo menos eu gosto de rock ainda, né, Marcos? Pô, a gente pode fazer várias rodadas desse quadro. Eu tenho muita banda. Renatão, manda aí. Vamos lá. A culpa não é sua. Vou mandar uma roleta russa aqui, hein, ó. Putz, Pink Floyd, cara. Pink Floyd, essa culpa não é minha. Eu acho uma baita banda de louco do caramba, não dá pra entender nada, acho um saco de ouvir. Sério, mano? Sério. Mas o que mais te irrita nos caras? Sei lá, a falta de objetivo do som. Parece que o som não vai chegar em lugar nenhum. E eu lembro a primeira vez que foram me mostrar aquele show que tem vários lasers e não sei o quê. The Wall, mano. The É. Wall é um marco na minha educação infantil. Tá bom, mas aí você pega a letra e lê a letra, pô. Ouvir é outra parada. Se é Pô, pela letra, eu leio. Depois o Zé fez uma homenagem botando umas crianças cantando aí no penúltimo, sei lá, música. Fez uma homenagem a eles, porque eles puseram as crianças cantando. Não foi uma homenagem, Zé, aquelas crianças cantando o negócio lá do Brasil? Lembra disso? Não, eu A hora pensei do que você tava Brasil. falando do Atirei o Pau no Gato, que a gente canta Atirei o Pau no Gato com a música do The Wall lá, e aí Another Brick on the Wall, e o seu irmão, o pastor do seu, como é que chama? Do presbitério dele lá, do presbiteriano, meteu o pau na gente aí. Aliás, tá no Puritanos Reformados, semana passada falaram mal da gente de novo. Porque Quem que é dentro esse? de um Quem é? presbitério, não sei. Não, mas no atual governo e o jeito que a presbiteriana tá indo, eu não sei meu futuro, não. Mas beleza, vamos mudar de assunto. Não, mas você fez a Hora do Brasil, você fez umas crianças cantando, parecia muito. Me lembrou, pelo menos. Foi uma referência. Não foi por isso, mas lembra. Ó, a culpa não é minha que o Elvis Presley existe, se quer. Aí, ó. Cara, Olha aí, não, ó. é muito insuportável. Insuportável, cara. Eu não consigo ouvir.
Ele, cara, eu acho que ele fez sucesso só porque rebolava, velho. Porque não dá, velho. Não dá. É puro marketing ali. Meu Deus do céu, mano. Alguém de vocês aqui gosta de Elvis? Eu gosto pra caramba de Elvis, cara. Não, Eu tenho 4 GB de música do Elvis aqui no computador. ainda Elvis cantando o hino 3 vezes pior. É a desgraça. O Elvis, eu não escuto, eu assim, não falo mal, mas eu respeito. Sou mais Damares, sou Eu mais respeito. Damares. Não, Mas gente, tá daqui a bom. pouco vai falar se o Rock é do Diabo, a gente conversa já, viu? Os cantores que tá sentindo. Zé, a culpa não é sua. A culpa não é minha dessa banda Coldplay existir. Nossa, o cara vai falar pra mim que Pink Floyd é chato. Tá bom. Os caras foram fazer o final da Olimpíada 40 minutos, meu. 40 minutos, uma música só. Tudo igual as músicas. Uma mixagem lixo, que você não ouve bateria, não precisa de chimbal, de taxa. Eu não acredito que ele falou rock Coldplay. Onde é que tá o Corta, baixo vou se cortar. mistura com o pad, o som é uma maçaroca. E pra que tem os caras tocando no palco se você não distingue nada? E umas músicas assim, eles devem ter umas assim, Yellow é muito legal, Viva la Vida é muito bonita e Fix You. Acabou a carreira dos caras, eu dei 3 mil. O resto é tudo a mesma coisa. Ah, pelo amor de Deus. Agora tem o pior deles. O pior deles, vou dizer o que é o pior do Coldplay. Não faz isso não, tá doendo meu coração. O pior é que o Coldplay foi canonizado. Eles foram mergulhados no Jordão 7 vezes. Porque o pessoal... Aí vem aquela turma lá da Austrália, né? Como é que chama? O Hillsong? Hillsong. E eles são, assim... As letras são legais, tudo bem. Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Ave Maria cheia de graça. Vai vir paulada. Vai vir paulada. Quando o Zé começa a abençoar antes... Mas o som é muito chato porque é um arremedo de Coldplay. E aí eles canonizaram isso e música cristã virou aquilo, entendeu? Então tudo quanto é música que você ouve no Brasil e no mundo. Eu até captaram agora uns negócios de Martin, a música gospel de Martin é assim também. Então, isso virou um chute no V. Não dá, meu. Não fecha, não dá. Quero falar uma... Não dá. Eu quero Agora, falar uma coisa. eu fiquei entre Coldplay e Dream Theater. Eu não sei qual das duas é mais legal. O Renato vai sair, o Renato vai morrer. O Renato vai morrer. Duas é mais legal, mas O Renato vai morrer. O Renato vai morrer. O Renato vai ter um treco agora. Assim, eu escutei muito Dream Theater, comprava todos os dias e tal, mas era mais pela virtuosa, de ver os caras tocando, achava impressionante. Esses dias eu fui tentar ouvir. Mas eu não vai consegui ver ouvir vídeo uma aula música. então, pô. Você vai ver o workshop. Eu não consigo mais ouvir. Chata, letra chata. Eu não gosto. E é meio brega mano, às vezes, né? Tipo, tem umas paradas brega, muito brega. Não, muito Outra Para, banda peraí, que é chata pra caramba é o Oasis, cara. Puta, Ô, ei. gente, peraí, parou. Beatles, você vai gostar de Oasis. Sai de novo. Sai de novo. Oi, eu tenho uma aqui. Parou, peraí. Não, a gente vai perder a amizade. A gente vai perder a amizade, velho. Que o cara não vai ver Eu Oasis, tenho uma mano. muito polêmica aqui. Na verdade é um combo. Que é Legião Urbana, essa... Como? Super Combo? Não. Você falou do Super Combo? Legião Urbana, essa culpa não é minha. E vem logo em seguida U2, que é o Legião Urbana Internacional. Caraca, mano. Você não Olha a fala cara do do Zé! Olha a cara do Zé! Só joguei a bomba e tô saindo. Isso, crê em Deus, Não, Pai Todo-Poderoso. parou. Não vou brincar mais. U2 é o Legião Urbana Internacional, pô. Não, para. Depois do programa. Não. O Legião Urbana é uma banda de um cara genial, fora da curva, com composições extraordinárias. A banda em si não é uma banda de grande peso, musicalmente falando. Mas tem isso. Tem quem goste, eu gosto de algumas coisas, não gosto do todo. Mas falar do U2, os caras são irmãos em Cristo, mano. Não, U2 bota Beatles no bolso, de trás, e senta com a bundona. Não, cara, parou. Olha, eu só acho que depois do programa de hoje o Zé não faz mais nada com a gente.
qualquer convite vai ser rejeitado diante de Aliás, eu não sei porque eu não pus. Eu não sei porque que eu não pus o YouTube, velho. Parei. Você já viu o YouTube? O YouTube falando com o que escreveu a mensagem lá? O cara escreveu a Bíblia, mano. Parou. Aí, ó. Eu tô falando da música, não tô falando da letra. Não, é tudo junto, é tudo junto. Não separa as coisas, é tudo junto. É uma coisa só, integral. Participar com aqui, você vai falar, eu não tenho culpa, não é minha culpa, dos escritores que são famosos, dos teólogos que são famosos, aí eu encho o seu saco, você vai falar de Beatles? Bem. Eu tenho uma outra brincadeira, já que deu certo essa. Eu tenho uma outra aqui. Que é o seguinte. Ouço, mas tenho vergonha. É o contrário agora. Ouço, mas eu não vou contar pra ninguém a não ser nesse podcast. Aliás, se você tá ouvindo esse podcast, eu recomendo ouvir e depois ir no YouTube e ver, porque é fantástico ver a reação dos outros quando fala mal da banda, mano. Mas assim, agora eu vou fazer o contrário. Vou começar com o Rê, Zé, depois eu e por último o Edu. Vai. Renato, ouço, mas tenho vergonha. Todo tipo de emocore. Eu gosto. Fala o nome de uma banda. Amberlin. Tudo eu gosto. Eu tenho vergonha. E tem uma outra vergonha também, que não é exatamente de ouvir, mas é de não ter conhecido antes. Você acredita que esses dias eu parei pra ouvir Led Zeppelin e eu nunca tinha ouvido direito? É? Isso é uma vergonha mesmo. Putz, isso é uma vergonha. Não fala isso pra ninguém. Quer dizer que você ouviu Emocore, mano. Emocore. Essa é mais vergonhosa, velho. Que coisa ridícula, mano. Zé, o que você ouve, mas não conta pra ninguém? Cara, eu ouço muita coisa, eu não me envergonho de nada que eu ouço. Ah, Zé. Não, você fala assim, pô, você ouve? Eu ouço, assim, quando você fala assim, você ouve, como se fosse uma coisa que eu coloco no meu carro pra ouvir. Mas tem dia que eu tô com a família, não sei o quê, tava aquele monte de... Eu coloco o Roberto Carlos, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Não, mas que você curte, você canta, que começar, você poderia cantar aqui. Qual música do Roberto que você gosta, assim, que você fala, mexe com você? Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes pra esquecer. É ruim. Titia Amélia, é o Elvis piorado. Você sabe, né, que é o Elvis piorado. Porque assim, o que é pior, você sabe, o que é pior do que o Coldplay é a versão imitação, que é o Hillsong. Então, o que é pior do que o Elvis é a versão brasileira imitação. O que é pior do que as peças da Jocum é quando aquelas igrejas ficam imitando o diabo da peça da Jocum. Você lembra disso? Sempre a imitação é pior. E o que é pior do que Palavra da Vida é o... É o JV, velho. Muito bom! Você sabe, né? O que é pior do que o Oficina G3, né? Ai, Cacilda, viu, meu? O nosso problema é que a gente não precisa, nós não precisamos de ninguém pra ser o pior. Ai. Caraca, mano. Ai, a gente zoa. Gente, amo a Jocum. Eu tenho que pedir desculpa pra todo mundo ou o pessoal sabe que é zoeira aqui? Não, pelo amor de Deus. Vai parecer o podcast do Bibos começar a pedir desculpa. O podcast tá pedindo perdão só. 30 minutos de pedido de perdão, de disclaimer. Pra começar um programa. Eu gosto, mas tenho vergonha de No Down, mano. Lembra dessa música, essa mulher? Eu nem sei se ela ainda tá, era na década de 80. Nossa. Sim, a banda No Doubt é muito boa, meu. No Doubt? Da Gwen Stefani, da loira? Isso. Gwen Stefani. Porra, eu escutava isso aí também pra caramba. Eu adoro ela, cara, sempre gostei. Mas eu não conto pra ninguém, porque parecia que era... Tipo, também gostava de Alanis Morissette, mas não conto pra ninguém. Pô, Alanis Morissette é cabeça demais. Alanis Morissette é bom. Spice Girl então... seria já meio vergonhoso. Se você fala pra mim que você ouvia o quarteto, como é que chama lá? O trio Los Angeles, tudo bem, mas Alanis Morissette. Los Angeles. Edu? Acho que é muito assim, não é questão de ter tanta vergonha assim, mas Bon Jovi, cara.
Puta, Bon Jovi. Eu curto, cara. Bon Jovi é animal. Cara, pra correr, velho, a batida da música dele é uma delícia. Você correr, dar um gás, tipo... Cara, Pra dormir ainda, né? pra dormir Gato também é ainda. bom. Pra dormir é bom também. Cara, eu fui num show dele com a minha esposa, cara, né? Fã pra caramba dele. Meu, o cara é um showman no palco. Não, é um absurdo. Não O show canta dele mais é muito nada, bom, né? Mas cara. é um absurdo. Não canta nada. Ele só joga pra galera. Canta aí, Parece o Tim Maia no fim da carreira, né? Não, mas ele joga pra galera hoje porque já são 40 anos cantando. Mas ele tinha uma voz excepcional. Ok, eu vou fazer mais uma brincadeira aqui, já que tá indo bem. O pior show que você já foi e o melhor show que você já foi. Pior show que você já foi e o melhor show que você já foi. E por quê, né? Vai lá, Zé. Puxa, apesar de gostar tanto de rock, eu fui em tão poucos shows, meu. Pra dizer assim, o pior, eu só fui em shows que eu curtia. Não tem Mas como às vezes dizer. você foi. Às vezes é pior porque choveu, porque foi ruim o som. Não necessariamente a banda. Não é porque foi pior, porque foi ruim. Eu dei o azar de ir num show do Deep Purple aqui no Brasil e que o Ian Gillan, que é o vocalista, tava sem voz. Ele tinha tido um problema de infecção na garganta e ele veio assim com a voz muito, muito debilitada, né? Então, não foi o pior show. Baita banda, putz, eu ouvi minha juventude inteira ali, mas tava triste porque o cara tava sem voz. Ele pediu desculpa, cantava algumas, o povo cantava, foi só por isso. Mas o melhor que acho que eu fui foi Paul McCartney no Morumbi, 2010. E fiquei lá na frente, cantei todas, acho que foi melhor. Vi Rolling Stones no Morumbi há uns 3 anos atrás também, sensacional. Foi muito bom. Cantando todas. Aí tem vários que eu fui que foram de chorar. O E Aerosmith, o resgate que nós fizemos também foi incrível. Teve um... Aerosmith é aquele negócio da culpa não é minha também, né? Mas depois a gente fala isso. Não fala muito. Não, Aerosmith é bom. Mais um. Eu tenho que abandonar a sala várias vezes, meu. I could stay awake just to hear you breathing. Você pode não gostar Olha você cantando, mano. Pode não gostar da banda, mas a filha do cara... É, tem razão. Aí ele é Chico muito sem Buarque graça, tinha né? razão. Você não gosta de mim, mas tua filha gosta. Edu, Mas já melhor que é pra show e o causar, pior. mano, a Liv Tyler era muito sem graça, velho. Desculpa aí. Sério mesmo? A culpa é minha, a culpa é minha. Essa A culpa é minha. culpa é minha. Pode colocar tudo aqui, ó. Pode colocar tudo. Cara, o melhor show que eu já fui foi o do Metallica em 2016, acho que eles estiveram aqui em São Paulo. E pra mim... Aonde foi? Foi no Morumbi. E eu achei lembro. que foi o melhor porque os fãs votaram nas músicas. Então, eles tocaram as músicas que os fãs queriam que tocasse. E foram, acho que 17, 18 músicas e praticamente, cara, as melhores todas que eles da banda, eles tocaram ali. Então não teve nenhuma daquela de você achar, putz, que música chata, vou sentar agora. Acho que foi por ter sido construído o setlist com votação dos fãs, foi muito bom, cara. Eu gostei demais desse show. Mas eu fui no dos Stones, esse último, agora 3 anos atrás, e foi fantástico também. Então foram shows assim que me marcaram bastante, cara. E teve um show que eu fui, que foi o pior por uma condição minha, cara. Foi num show do Bon Jovi, primeiro show que eu fui com a Pri, foi num show do Bon Jovi. E eu tava com uma crise de enxaqueca que eu passei o show inteiro na enfermaria, não vi porcaria nenhuma do show. E cada hora que eu achava, agora vai acabar, o cara cantava mais. Eu tava lá com a cabeça estourando. E eu não vi nada do show, gastei uma puta grana pra não ver nada do show, o show inteiro na enfermaria. Será que a eu fui. enxaqueca não Foi tem a ver? muito ruim também? Foi muito ruim, acho que foi... O Rock no Vale choveu pra caramba, era uma lama desgraçada, não tem ninguém. Esse foi ruim mesmo. Eu pedi minha aliança nesse show aí. O cara nadava na lama, mano. Esse que choveu pra caramba foi o maior Rock no Vale. E depois a gente soube que transbordou um lago lá em cima do vale, um lago de pato. Então tinha muita merda de pato lá e a gente não pode contar isso, mas eu acho que agora, depois de 5 anos, eu posso contar. Não. Mas Tranquilo. assim, tinha mais de 1 metro de lama, mais de 1 metro de lama naquele show. Tinha mais de 2.000 pessoas.
E aquele show foi memorável, cara. Eu acho que, assim, eu não ia escolher esse porque ia ser suspeito, mas é um dos melhores shows, sem sombra de dúvida, que eu já vi, velho. Foi muito louco ver aquele vale lotado. E porque 2.000 lá pro JV é muita coisa. E foi muito legal. E foi Thiago York e ele fez, depois de 15 dias, a virada da Globo, né, cara? Então, assim, nunca mais, né? Depois o Rock no Vale só foi ladeira abaixo. É o cocô do pato, mano. É o cocô do pato. É o cocô do pato, maldição do cocô. Ô Rê, qual foi o melhor e o pior? Cara, ó, o melhor show que eu já fui é de uma banda que eu gosto demais, chama Multimath. E eles nunca viriam pro Brasil. Inclusive, no começo do Rock no Vale, a gente tinha até cogitado de trazer eles, porque não era tão caro de trazer eles. O dólar, o primeiro Rock no Vale, o dólar dava pra brincar. Dava. A gente chegou a cotar o Multimath pra vir. Porque a gente trouxe qual foi a primeira banda que... Gangor. Gangor. Putz, Gangor. Aliás, foi um baita show esse show do Gangor. Deu todos os BOs que podiam dar, mas assim, pelo menos o show foi bom. Mas então, eu acho que... legal também de um cara que tocava reggae, que ficou passando a cara. Putz, esse cara eu detesto com tanta força. Eu acho que esse é o pior, velho. Nossa senhora. Caraca, dava pra gravar um podcast, Zé? Sei que tava em todos os Rocks no Vale, só sobre Rock no Vale, velho. Putz, dava mesmo, hein? Caraca, mano. Dava mesmo. Aliás, esse foi um dos piores shows que eu fui, do cara do reggae. Primeiro que eu já não suporto o reggae. Segundo que o cara é tão mala que não dava mesmo. Então, esse show do Multimath foi um dos shows mais legais que eu já fui. Eu gosto muito de show de casa pequena. E esse show era muito pequenininho. Eu assisti lá na Holanda. Era uma casa de, sei lá, 1.000 lugares. E, caraca, assim, um baita som, baita infraestrutura. Assim, impecável. A única coisa ruim... Esse foi o melhor e o pior show, porque foi um pouco antes do baterista, que é um gênio da banda, sair da banda. E aí mandaram o sub lá pra fazer o show. E acho que o pior foi do Dominic Bali mesmo. Eu acho que o melhor show que eu já fui... eu fui pouco também. Eu acho que é o Bruno Mars, mano. Putz, show, velho. Porque assim, eu sempre sonhei em ir no show do Michael Jackson. Era o meu sonho, assim. Eu acho que... Eu só não pus o Michael Jackson como rock, porque pra mim ele é pop ali. Pop, ele é mais... Ele não, o rei do pop. Então ali eu não pus ele, porque pra mim o Michael Jackson era o cara mais completo, assim, o meu sonho era ir no... Eu cresci vendo ele inclinando lá, cada um pra um lado ali, eu queria muito ir no show, então eu sempre sonhei ir no show, e ele morreu, não deu pra eu ir. E ele tava ensaiando uma volta, né, então quando ele morreu. Então o Bruno Mars é o que chega mais perto de um show de Michael Jackson ali. Ficou estranha essa frase aí. O Michael Jackson morreu e tava ensaiando uma volta. Thriller. E o show que eu menos gostei foi porque eu fui arrastado pela minha esposa. Eu fui do da Lady Gaga, mano, no Morumbi, velho. E eu tava muito deslocado lá, mano, assim. E foi um espetáculo, uma coisa gigantesca. Mas eu não... Tava bem deslocado lá, não foi um show que eu curti muito não, assim, eu tava... E era na hora do culto, então eu tinha que ficar em silêncio, porque a igreja, a presbiteriana de Alphaville, que eu era pastor, não podia saber, que eu tinha cabulado o culto pra assistir Lady Gaga. Olha só! Que pecado, hein? Olha isso aqui. Gente, pra gente encerrar aqui, nos últimos minutinhos, vamos falar um pouco sobre o rock e a sua letra, né? Porque eu acho que, às vezes, o rock, ele é poluído, ele é distorcido, ele tem todas as suas coisas, mas não podemos tirar... Eu acho que hoje a gente fala de estilo musical, vê se eu tô errado, vocês podem me corrigir. Se a gente fala de estilo musical, não tem muito a ver com letra. Mas no rock tem a ver com letra, tem a ver com aquilo chamado de atitude, né? Que tem a ver com a letra política, tem a ver com protesto. E a gente viu no tempos no Brasil esse negócio do... Quem foi aquele cantor de rock que veio e falou um ele não? E os Roger Waters.
Roger e os Waters. caras... Mas de uma banda que foi achincalhada aqui nesse podcast, que é o Pink Floyd. E aí os caras ficaram indignados do cara. Nossa, tá entrando em política, nada a ver. Não, só Mas pode como política. se fosse a primeira vez, né, do cara, mano. Recentemente Um dos discos que eu mais gosto do Pink Floyd é o Final Cut, de 82, se não me engano, da época ainda da Guerra Fria. Ele fala do Carter, do Brezhnev, e o disco você ouve as músicas, elas emendam umas nas outras, fala do contexto de guerra, do contexto de agressão mútua dos países, da esperança. Mas, ô Zé, e, cara, a gente não cansa de falar aqui, você é um dos caras que... Eu acho que nós três aqui somos admiradores do Resgate, mas não só do Resgate como banda de rock que sobreviveu fazendo rock, mas principalmente, e aqui eu falo em nome dos três, porque eu já conversei com eles muitas vezes, a letra do Resgate tem atitude que a gente tanto sente falta no rock, que a gente não vê mais hoje, e muito menos no gospel, porque o gospel virou um troço que... Estranho. Não tem atitude nenhuma, cara. Você vê tantos gêneros na Bíblia que tem totalmente atitude, às vezes até impetuosa contra Deus, que você fala assim, se eu falasse isso, eu seria cancelado, né? Na cultura de cancelamento que tem hoje, isso aí que não poderia ser feito, né? E aí você vê a banda Resgate, ela tem atitude, mas não, e como diria um comunista, né, não perde a ternura, né? Porque vocês sabem brincar, vocês vão e zoam, e isso deixa tão leve, porque ninguém fica lá, ai, nossa, eles só são políticos, né? E como é que você responde isso? Porque eu pelo menos vejo, vocês são muito queridos, a gente olhando lá de cá, a gente vê que vocês conseguem ser queridos por todos, mas vocês são a banda com mais mensagem política que eu conheço do meio cristão. Acho que é meio, não sei se é sem querer. Por exemplo, A Hora do Brasil, que o nome da música é o nome de um programa que era obrigatório na rádio brasileira, né? Tinha o Projeto Minerva, e A Hora do Brasil hoje acho que tem um outro nome. Voz do Brasil. Voz do Brasil, mas teve uma época, na minha infância, que era A Hora do Brasil. Então, é uma crítica à imprensa, né? Eu não preciso saber quem eu sou nas velhas páginas dos jornais, né? Por isso que eu falo sobre o verbo, né? É o verbo que vai nos libertar, porque a gente fica muito preso a uma imprensa que às vezes manipula a informação. E o reino de Deus é o que a gente espera. A música, ela passeia no meio dessa discussão. No governo, no eixo lá, Lula, Dilma, Temer, não lembro se eu fiz em 2015, se eu fiz... Nós gravamos no álbum No Seu Quintal, mas eu fiz a música Lágrimas, são salgadas as lágrimas no mundo amargo. Aliás, tem uma frase da banda que foi achincalhada aqui nesse programa, que é o Pink Floyd, nós somos só mais um tijolo na parede, né? Somos só mais um tijolo na parede. Eu coloco essa frase ali, que é um paralelo da liderança política e da liderança religiosa, igualmente perniciosas em certos aspectos. E agora, nos 30 anos, eu fiz Em Prol do Seu Nariz, que é uma crítica ao individualismo pós-moderno, que é uma das piores coisas que está acontecendo no mundo hoje. E porque eu começo a música falando sobre a tortura, acharam que era contra o presidente, por ser militar e as coisas que se falam da esquerda. E eu até respondi assim, puxa, eu não pensei nisso quando eu fiz essa música, mas que legal que você acha que é contra ele, que bom, né? Que bom que a música acaba ganhando essas... Eu acho que a arte, mas isso eu não penso nisso por causa do rock. Eu cresci, a minha infância se deu toda na ditadura militar. Eu nasci em 66, o golpe foi em 64. Eu ia para a escola e você cantava o hino nacional toda sexta-feira, diante da bandeira, na escola, e em todas as salas de aula tinha a fotografia do general que era presidente. Eu peguei do Médici, eu peguei do Geisel, do João Batista Figueiredo. Depois eles pararam de colocar.
Mas em 85 teve o movimento pelas diretas, 84, 85. Eu estava entrando na faculdade, me casei em 91 e 89 foi a primeira eleição para presidente. Eu já tinha 23 anos de idade. E a nossa MPB, os caras foram exilados, teve gente morta. Então as músicas do Chico Buarque, as músicas do João Bosco, do Caetano Veloso, do Gil, elas tinham letras com duplo sentido, falavam da liberdade e tinha uma censura no Brasil. Programas e músicas e álbuns só podiam sair porque se a censura deixasse. Eu vi com meus olhos o primeiro disco da Blitz, que veio 2 faixas do disco, vinham riscadas. Eles riscavam porque não podia ser ouvida por causa da censura. Estávamos quase na abertura quando saiu a Blitz. Então, as músicas daquela época, Vem Vamos Embora, Que Esperar Não É Saber, da nossa MPB, tinha um conteúdo que gritava sobre liberdade, sobre direitos, sobre humanidade, sobre amor. Então eu cresci com isso, cara. Então não é só do rock, a arte fazia isso, né? As peças, o cinema brasileiro fazia isso. E eu acho que talvez a nossa liberdade acaba não dando elementos para que a arte seja menos tonta. E a gente acaba fazendo arte das baboseiras que a gente tem. Mas isso faz parte da cultura, não posso dizer que a minha época foi melhor do que outra. Mas essa também foi dessa fonte que eu também bebi. Então eu não consigo ler o Evangelho. E olha que eu fiz parte de uma igreja bastante fechada nesse aspecto, né? Eu fui da Renascer, que é um movimento neopentecostal, que ele é muito fechado para isso. Mas mesmo lá dentro, o Resgate ainda conseguia ter alguns lampejos, a gente não perdeu isso. E obviamente a partir de 2010 que a gente abriu bastante, né? Inclusive apologeticamente, né? O álbum de 2012, esse lado pra cima, é bem apologético. A crítica ao sistema religioso também é forte, né? Porque nós não somos uma banda de louvor e adoração. Não é uma música para você cantar no culto. Apesar de que tem Ao Rei, tem Todo Som, algumas o pessoal canta na igreja, mas é uma música que fala das coisas de Deus, de uma ótica, de uma cosmovisão cristã, da abordagem cristã do que acontece ao redor, né? Mas eu penso que o rock, assim, meio que por natureza, tem muito esse lado questionador, assim, dentro dele, né? Apesar disso ser uma coisa da arte, como você falou, né? A gente teve aqui a MPB, nos tempos da ditadura, que falou tanto contra, né, o estado das coisas. Mas o rock, eu acho que por natureza ele tem um lance assim meio, né? Que guitarra limpa nada, a guitarra é suja, é tipo, mano, liga esse drive, é tudo assim, é tudo na porrada, né? Tudo gritando, rebeldia e tal. Então eu acho que talvez por essa natureza, as letras, a própria atitude, às vezes nem a letra é tão direta, mas a atitude da banda, né? O questionamento da realidade. Até dentro do próprio movimento do rock você tem, tipo, né, bandas que brigam com outras e falam mal de certos movimentos. Então parece que essa natureza bem rebelde e assim questionadora é muito parte do rock. O rock ele vem da pegada da contracultura, né? Todo movimento de contracultura, né? Então acho que desde a sua origem mesmo ele traz essa pegada política, né? De discutir, de questionar, de se impor, de romper com padrões. Então é um dos motivos pelos quais eu, por exemplo, sempre uso o rock em sala de aula. Eu tenho um curso que eu discuto a história da pré-história ao século XXI só com rock, porque tem conteúdo para você discutir, você consegue trazer contextualizações políticas. Você citou o Iron, mas você tem um Blind Guardian que tem músicas assim, que você tem um contexto legal, né? Pink Floyd, né? Você consegue tirar coisas boas dali para discutir em sala de aula. Consegue? Porra, se consegue, cara. Não consigo ouvir, mas tirar coisas boas das letras. Você consegue, né, cara? O rock nacional, né, nesse período aí que o Zé falou, né, da ditadura, cara, o que foi o rock nacional aqui, né, esses caras se levantando, pensando nessas músicas né, com esse duplo sentido para passar pela censura, né, os caras... Mutantes era muito assim. Vou pra beira do mar encontrar o sol. Meu pai tinha um LP, velho, do Mutantes, mano. Era muito louco. Era muito louco. E é legal, cara, você conseguir olhar e fazer essa leitura do rock, né, cara? Tipo, não dá pra você ouvir o rock sem partido, né, cara?
o rock, acho que na essência dele tá esse contexto político. Aí acho que tanto faz a banda que você ouve, né? Se tem essa pegada do rock, né, ela tem essa discussão. Numa pesquisa que eu fiz sobre o Judas Priest, a gente olha para a origem deles e de outras bandas inglesas, eles vêm das periferias, eles vêm da bandas de operários, né, que lutavam pelos seus direitos ali na Inglaterra. Então, ela tá enraizada nisso, né? Acho que o rock, ele tá enraizado nessa postura política. O rock e o rap tem essa atitude, né? O rock, ele tem um equilíbrio maior com a musicalidade. O rap, ele é mais puxado realmente para só mais atitude, né? Não é só atitude, mas é mais atitude. Zé, pra gente encerrar aqui e o nosso editor subir, qual é o riff que você gostaria de encerrar nosso podcast aí para comemorar aí o dia do rock aí que a gente teve, que marcou, que você fala assim, isso aqui, meu amigo, você tem que ouvir pelo menos uma vez por mês para renovar sua energia. Não vários, mas eu diria Back in Black. Back in Black. Back in Black. Cara, que isso é uma fábrica de riff, né? Não, ali é melhor. Então sobe o som e valeu, gente. Até o próximo podcast. Podcast. E acho que o pior foi do Dominique Bali mesmo. Não, peraí. Você bota um pi, pelo amor de Deus. Ele vai estar ouvindo. Com certeza ele está em casa Ele não, mas o produtor já me deu. Não, pelo amor de Deus. Gringo dá muito B.O., né? Eu vejo se você vai bancar isso aqui no programa depois, hein? Esse banco é facinho. Não, o Marcos. Eu nunca banco, eu fico mandando WhatsApp pra ele tirar não sei o quê, tirar não sei o quê. Não tira nada, hein? Vixe, esse vai, mano. Vou cortar o começo e o final.